Olá, muito bom dia, bom sábado para todo mundo, entrando no ar mais um Pensando Bem, aqui na FM Cultura e também com imagens, dá para acompanhar pelo YouTube nas plataformas da Cuboplay, ao lado aqui do professor Juremir Machado da Silva. De volta, estivemos desfalcados, né? O nosso, seria o que? O Pedro Henrique, Alan Patrick, eu meti um atestado. Jogador de classe, pensador do meio campo. Pensa o meio campo, levanta a cabeça, distribui, fez falta. Luiz Augusto Fischer, tá melhor, professor? Tô melhor, foi só uma virosezinha. Não, nós falamos aqui aquela coisa, né? O cara hoje tá. A gente passou um momento que na dúvida não ultrapasse, né? Se tá assim. E hoje aqui com a gente estamos recebendo o professor André Pazzi. Tudo bem, professor? Tudo bom, né? Tudo bom, Júlio. Eu vou fazer uma apresentação que eu precisaria. Tem apresentações? Não, mas é interessante porque o André Pazzi, doutor em comunicação social, pesquisador, professor de arte e design da nossa querida FAMECOS, de onde Juremir também está, professor do pós-graduação em comunicação da PUC, professor visitante do, agora que vem, Comparative Media Students Right do Massachusetts Institute of Technology. Puta, desculpa. Maior especialista em games do país. Sim, ele joga ou programa ou entende? Ele diz que estuda. Coordenador do grupo de pesquisa de jogos e entretenimento digital interativo. Tá bom. Bom, tudo bem, André? Tudo bom, pessoal. Mas nós queremos... Ele arranjou a desculpa perfeita para jogar. Tem um amigo meu que é empresário de atleta de videogame, que para mim é melhor ainda. Ele me superou, entende? Mas eles se chamam de atleta. Eles se chamam de atleta. Eu brinco que ele é um Juan Figuer do pessoal que joga videogame. Mas, aliás, isso deu uma polêmica já, esporte, né? Essa virada de governo agora. Sim, deu uma polêmica. E a Ana Moser, que é a ministra do esporte, ela não considera como atleta. E-esporte, né? Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu colocaria nessa categoria, na medida que participa de competições internacionais e tal. Pode dizer, mas qual é o esforço físico, aquilo, mas daí nós vamos pensar sobre o quê? Sobre o xadrez, nós vamos pensar sobre outros esportes. Xadrez é esporte. É esporte. Por que jogo de carta? Xadrez, é esporte. Jogo de carta é esporte. É esporte, canastra. Eu vou procurar aqui, tem alguns. Tá aí a tua especialidade. Isso, canastra não, mas eu vou te dar, tem jogos aqui que são oficiais. Tem um esporte, já que você abriu a gaita nesse ponto, tem um esporte pra mim, eu sempre comparo, que é tiro ao alvo. É um esporte que usa uma máquina, uma arma pra eu atirar, como é que é? Se a máquina que lança o disco tem um problema, vai dar problema. Se o espingarda vai dar problema. Então, mas no fundo é uma briga porque enquanto a turma do jogo quer reconhecimento, os atletas mais tradicionais têm medo que entre mais gente querendo pegar todos os fundos de esporte, tentando repartir um bolo, um queijo que já é pequeno. A questão jogo toda mas esporte... A questão toda é o que o governo reconhece, para entrar nisso que está dizendo o André. O governo reconhece, por exemplo, xadrez, dama, bridge, gol, GO, o André vai me explicar, eu não sei o que é, e pôquer, como esportes. Logo pode entrar na lei de incentivo ao esporte. Agora entendi. Então por que o e-esporte não é? O Vanderlei Luxemburgo praticando esporte. Grande exímio praticante. Não, mas o papo da Ana Moser era sobre preparação para o esporte olímpico, né? Esporte olímpico. Ela é uma ministra excepcional. Não, mas o papo dela entrava nessa questão de considerar oficialmente ou não esporte, que aí entra toda nessa questão de financiamento que o André está se referindo. Eu acho que o pano de fundo é esse. O problema é a questão de eu querer repartir um bolo, que aí tem três coisas que me deixam pensando muito. O primeiro é repartir um bolo de reconhecimento, um bolo que um atleta, sempre pensa assim, um atleta do boxe que já está brigando para conseguir um apoio para ir, aí pega aquelas coisas como é que o pugilista não pode ser profissional para poder participar de uma Olimpíada, já é difícil de você competir, de você conseguir recursos para competir, é um problema. O governo está no momento e eu, se eu sou anunciante, por que eu vou eventualmente patrocinar um esporte que, por mais legal que seja, eu sou praticante de boxe, então eu posso falar que tem um nicho, e de repente eu pego um jogo que tem muita gente entrando. Tem milhares de fãs. Milhares de gente entrando, então vai render muito mais. E aí aqui eu acho que tem um trem que, a gente depois vai falar de outras coisas, mas me preocupa um trem que, assim, eu adoraria ver o governo falando assim, tá, me convence que isso é legal, então vamos fazer o seguinte, eu vou reconhecer você como esporte, mas eu quero uma contrapartida de gente me ajudando a criar um jogo daqui a pouco sobre isso, a treinar a gente. Se a gente parar para pensar hoje, o pessoal o pessoal que realmente compete
compete. É um pessoal que está treinando, às vezes até tanto quanto um atleta de futebol, de atletismo, tem a hora para acordar, tem psicólogo, tem rotina de treino. Então, assim, aqui... Não pode ser muito barrigudinho. Não. Pois Então, até os conseguem. E é um esporte elitista, o André. esporte, para mim, se define pelo tamanho da barriga. A cintura. Mas é um esporte caro, porque o sujeito começar, um guri aí da periferia, ele então, pode montar aí que eu acho que tem uma outra coisa legal. Tem um jogo, talvez vocês já viram atrás no backdrop, desculpa falar de marca, no backdrop da seleção, tem uma marca ali que tá Free Fire. Existem alguns jogos, League of Legends, Counter-Strike, que eu preciso ter um videogame, eu preciso ter um computador bom para jogar. Aí é grana. Aí diz assim, pô, como é que eu vou jogar com isso aqui? Tem essa empresa, é aí que eu volto a falar dessa questão de que a gente tem que ter umas coisas para aprender. Tem essa empresa vietnamita, que ela depois foi comprada por uma chinesa, a Garena, e ela fez esse jogo chamado Free Fire. Ele é um jogo que ele roda no celular mais simples que tem. Ele não tem gráfico, ele tem jogo. Porque um erro que a gente tem é achar que o jogo tem que ser baseado em gráfico, quando o jogo é baseado na diversão. Sim. É uma lei primária. E os caras fizeram um jogo que é assim, que tipo, você consegue jogar com o celular bem, bem tranquilo. Moral da história, saúde. Moral da história, tem gente hoje de periferia que está jogando, que está se dando bem. Tem um caso de um menino chamado Nobro, que ficou famoso, que é um menino que falou, olha, eu vim da periferia, o Free Fire me tirou da droga, eu poderia ter ido trabalhar no tráfico. Então hoje tem um projeto do Afro Games do Rio que pega muito por isso, justamente para dizer assim, você tem coisas mais de um ponto de entrada, e essa iniciativa do Afro Games é legal, até para fazer o pessoal depois também ir aprender a fazer o seu jogo, seria uma ideia no futuro. Uma ideia, um negócio que eu vejo no meu filho, eu tenho um filho de 16 anos que joga, que é o desdobramento, não sei se se chama assim, do jogo numa série ou num filme. Quer dizer, começa a ter essas interações e, de repente, tem um livro também, publicado em papel ainda, né? Começa a se espalhar, assim, a interagir em várias, não sei como chama, várias plataformas, várias bases, vários suportes. É isso, né? E aí tem uma coisa que, assim, também tem um pouco... Coitado do público, tem um pouco a tática do traficante. A primeira dose é de graça, né? Então o jogo é de graça, mas eu posso comprar itens dentro do jogo, eu posso comprar uma camiseta, eu posso comprar outras coisas. Então você usa o jogo como quase a primeira dose, como elemento de propaganda, e depois você capitaliza em cima disso. Depois que ele entrou no jogo, ele vai... E aí tem uma coisa legal de alguns jogos, que é uma coisa que, já que você estava falando da história como é que é, gordinho defende gordinho, eu não sou um bom jogador de futebol, eu sou, como é que é, o legítimo representante da dinastia Baidek, né? Eu sou um zagueiro que só sei bater. Rasga a canela. Campeão do mundo. Campeão do mundo, exatamente. Ao lado do Diogo de Leon. E o jogo online tem uma coisa que, assim, League of Legends, alguns outros, todos começam iguais no jogo. Eu posso até comprar uma arma, posso até comprar uma vestimenta, mas o equipamento de todos é igual. Então, é uma coisa que, por exemplo, hoje, sei lá, se eu vou jogar, o cara vai chegar com uma chuteira bacana, eu vou chegar com chute. Vai ter uma diferença entre o cara correndo, ou sei lá, vou correr. Mas tem a coisa da tecnologia faz diferença, né? Aí você vai ter mouse, vai ter teclado, mousepad, aí vira também o eu vejo assim, tem um camarada que é um músico aqui de Porto Alegre, o Oli Júnior. Sim, conheço ali. Grande figura e tal, é o cara que faz uma fusão do blues com a milonga. Um violão muito legal. Guitarra, Esses dias ele estava contando, eu até pedi para ele escrever isso, vai sair na parênteses, um relato dele. Ele jogava nas categorias de base do Inter. E chegou aí até, acho que uns 16 anos. Ele contou uma história muito interessante, não vou contar toda aqui, mas me lembrei por causa disso, assim, porque também ali tu tem, pelo que eu sei, no futebol, no começo pode ter todo mundo e tal, mas de repente não são apenas as virtudes, digamos, futebolísticas ou atléticas que entram em conta, né? Tu começa a ter uma pressão social grande e tal, né? Um camarada me contou, assim, que era um guri de classe média, treinava, quando chegou aí pelos 15 anos, os caras começaram a dar encontrão nele e a dizer assim, cara, tu tem o que fazer na tua vida, nós não temos. Se tu entrar de novo, eu vou te quebrar. Estou dizendo isso assim porque é uma realidade de jogo que fica atrás que a gente não vê. Atrás do enunciado, né? E um pouco isso que acontece no jogo eletrônico também, né? Tu pode dizer, bom, tá todo mundo parte do mesmo patamar. Mas sim, mas um cara tem, entendeu? Ar-condicionado em casa e tal. O que eu quero saber do André Paz é o seguinte, afinal de contas, o ser humano está ficando obsoleto?
o GPT vai enterrar a todos nós. Esse debate aqui, por exemplo, o GPT faz sozinho melhor que nós. Aí eu te devolvo a pergunta, que esses dias me perguntaram isso. Perguntaram assim, e aí vai substituir o homem? Eu falei assim, depende de quem. Esse é um dos meus medos ultimamente, que assim, é o famoso depende de quem. Para algumas coisas, sim. Eu, por exemplo, brinco, por mais que eu goste de desenhar, não tenho um traço bom. Mas se eu abrir uma IA de desenho, eu posso pedir, me desenha tal coisa, vai desenhar rápido para mim. Esses dias eu vi, aliás, uma selfie de Jesus com os apóstolos. Vocês viram essa? Não? Ah, sim, e o Papa com o Papa com aquele casacão. Agora, o André, é legal assim, para quem não está muito ligado, assim, ó, como é que funciona isso, né? Essa questão desse novo fenômeno chamado algoritmo, né? Que todo mundo quer entender. Ele vai... a inteligência artificial, que a gente chama, e hoje através do chat, né, de dar respostas através de texto, ele, imagina, dependendo do assunto, vai pegar assuntos que o Fischer já falou, o Juremir, o André, o Nando e tal, e a partir daquilo ali vai tirar respostas. Como é que vai selecionar, assim, como é que a gente vai ter uma visão realmente, né, que aquilo possa ter critérios? Porque em decisões das mais diversas, seja na área jurídica, há decisões absurdas, e elas vão tudo estar nesse algoritmo também. Aí a gente tem... Eu gosto muito de um pensador, que é o Jaron Lanier, um cara muito polêmico. Ele ficou um tempo atrás, teve aquele livro dele, como é que é, o 10 razões para deixar as redes sociais. Sim, li recentemente as previsões dele. E ele diz assim... Francês? Não, ele é americano. É pelo nome, achei que... E aí ele diz assim, o problema não é o ChatGPT tirar a gente, o problema é a gente ficar louco com a história do ChatGPT. Isso, diz que ele vai nos enlouquecer. E esse é o problema. Por que enlouquecer? Porque ele está muito preocupado com os usos e com a gente correndo atrás da máquina, está preocupado com o uso disso. E acho que o ponto é, nós já vivemos numa situação que é totalmente mediada por redes sociais. É o algoritmo do YouTube, é o algoritmo do Facebook controlando coisas. Eu preciso disso. Eu preciso de um algoritmo selecionando coisas na minha rede social para, sei lá, sigo tantas pessoas, começam a ter muita coisa no meu Instagram, não consigo acompanhar. Eu preciso de algumas coisas. E aí, depois a gente coloca uma semente para isso, assim, a gente já tem seleção de informações, eu começo a organizar minha vida por isso. O problema é que, eu estava até comentando hoje com o professor Titzman, no almoço, assim, que é complicado porque nós humanos, nós sempre somos muito, como é que eu digo assim, nós humanos, nós gostamos de nos esforçar ao mínimo. O ser humano, ele gosta de fazer a coisa mais rápido no mínimo. Quando a gente começa a ver coisas como o GPT, diz assim, peraí, é algo muito prático para eu trabalhar, muito prático para eu dar uma ordem, ele fazer um texto para mim, ele é muito prático para pedir para ele desenhar, fazer alguma coisa. E aí o que me preocupa um pouco nessa história, para revoltar também um pouco o que o Nando falou, eu sempre tenho um algoritmo que geralmente é um código, alguém que é uma ordem de programação que vai organizar um ambiente para mim, que vai fazer uma determinada instrução. O que a gente começa a ter agora com o GPT é que eu tenho um sistema que ele consegue ler uma informação minha, por exemplo, ChatGPT, que é baseado em texto. Ele consegue ler uma informação minha, interpretar, ir para a internet, buscar diferentes fontes de informação sobre aquele assunto e depois pegar tudo aquilo que ele pesquisou e me dar num texto em 15 segundos. Eu tenho um desafio aqui para... Você sabe, Luiz Augusto Fischer é um dos maiores críticos literários do país. Então, eu resolvi testar o GPT como escritor para o Fischer avaliar aqui como é que está o GPT como poeta. Como é que seria isso, Jeremy? Eu pedi ao GPT para fazer o seguinte, 2 microcontos, um sobre a solidão, outro um tema clássico, uma passante, né, tema de um dos mais belos poemas do Baudelaire, e pedi também para ele fazer uma poesia a partir do título Estou Por Aí. Tu pede no Google ali, faz dá instrução de texto. No GPT. No GPT. Chat GPT, entrei lá no Deu instrução. Perguntei para ele, disse para ele assim, faz aí um... Em português, esse é um detalhe importante. Faz aí um microconto de 5 linhas sobre a solidão. 15 segundos depois ele me entregou o microconto. Diz assim, ela vivia cercada de pessoas, mas sempre se sentia só, até que um dia decidiu se isolar em uma ilha deserta. Lá finalmente encontrou a paz que buscava, mas percebeu que a solidão ainda a acompanhava, pois descobriu que a verdadeira solidão não está na ausência de pessoas, mas na falta de conexão verdadeira.
Isso aí, 15 segundos, o GPT me deu esse ponto. O Fischer vai avaliar daqui a pouco. A Uma Passante, eu diria assim, ó, eu já traduzi Baudelaire. É talvez o mais belo poema do Baudelaire, sobre uma mulher que passa na rua. Mulher que passa... Não, o que tu pedisse agora? Pedi para ele assim, faz um microconto. Qual a instrução? A partir da ideia... Uma Passante. Uma Passante, esse poema do Baudelaire é o seguinte, é uma mulher que passa, mas o grave é o seguinte, é que o cara que tá, a voz que fala no poema diz assim, tu tá indo embora e tu podia ser a mulher da minha vida. Basicamente... Esse é o ponto, então. Sabe aquela do... Vou ler aqui depois 2 pedacinhos de A Uma Passante do Baudelaire. Bom, como é que o GPT fez A Uma Passante? Ela passa pela rua com passos decididos e a cabeça erguida. Seu vestido vermelho esvoaçando ao vento. Todos os olhares se voltam para ela, mas ela não se importa. Sabe que é linda e confiante em si mesma. A mulher segue seu caminho, deixando para trás uma trilha de admiração e inveja, até que por fim desaparece na multidão, deixando apenas a lembrança de sua elegância e beleza. Aí eu disse, bom, tá, trivial. Vamos liquidar, faz aí um poema a partir deste título. Estou por aí. Estou por aí caminhando sem destino, com passos incertos e um coração pequenino. Às vezes me pergunto qual é o meu lugar, onde posso me encontrar e enfim me libertar. Mas por enquanto eu sigo adiante, cada passo uma nova aventura constante. Não sei o que o futuro me reserva, mas confio no meu caminho e na minha verve. Então, eu estou por aí com a mente aberta, pronta para enfrentar qualquer porta que se abra. Que venham os desafios e as surpresas da vida. Estou pronta para abraçá-los e seguir em frente, sem medida. Professor Fischer, sua avaliação literária. O que vale o GPT como poeta ou como contista? O que dá para comentar, assim, para não cansar muito os nossos ouvintes, é que tu vê que ele consegue emparelhar as coisas, fazer as regências dos verbos e tal, tá tudo no lugar, a frase tem ordem, é compreensível, né? Mas é tudo muito elementar. Sim, né? Sim. Tudo muito elementar. O pessoal disse alguns clichês, que é poema da sexta série. Tem esse ali da passante, assim, ela passa, não sei o que, tem 2 vezes, passar e passa na mesma linha. O vento esvoaçante. O esvoaçante também é uma coisa muito... Eu fiquei alegre, pelo seguinte, olha só, Nando, Paz e Fischer, A Uma Passante, do Baudelaire, uma tradução do Ivan Junqueira. A rua em torno era um frenético alarido, toda de luto, alta e sutil, dor majestosa, uma mulher passou com sua mão suntuosa, erguendo e sacudindo a barra do vestido, pernas de estátua, era-lhe a imagem sobre a fina. Que bizarro basbaque, afoito, eu lhe bebia no olhar, céu lívido, onde aflora a ventania. Eu acho que não dá para estamos salvos. O GPT vai ter que comer muito queijo francês para enfrentar o Baudelaire. Aí que eu acho... como é que é? Eu teria que estar com o GPT aberto, porque assim, aí tem uma coisa que a gente... Aí talvez está um dos grandes truques pra gente casar assim. O que eu estou pedindo para o GPT? Eu vou pedir, escreva um poema com a passante de Baudelaire, utilizando palavras semelhantes às do poeta original. Eu vou ter, tanto é que existe uma piada que o pessoal conta assim, que sempre tem essas coisas, como é que é, profissões do futuro, né? Aí o pessoal diz assim, profissão do futuro, instrutor do GPT. Porque esse é o problema, a gente volta para aquela questão de antes, assim, eu consigo fazer toda essa interpretação. E aí quando a gente começa a fazer coisas muito malucas, como por exemplo, eu chegar e pedir pro GPT não, ou para que seja, tem um exercício muito legal que eu já vi gente fazendo, que é assim, eu dou uma descrição pro GPT, o GPT me dá a descrição e eu levo pro Midjourney, Stable Diffusion, as AIs que criam imagens. E aí eu crio uma imagem a partir da descrição do GPT. E isso é uma coisa muito maluca quando a gente pensa assim. Eu dei uma frase e 2 robôs conversaram. É fantástico que o GPT, uma inteligência artificial, em 15 segundos, faça esse poema. Em português. Que não deixa de ser melhor do que a maioria dos maus poemas que as pessoas fazem. Mas, de toda maneira, como poema... Mas é uma mudança, vai ser uma mudança em várias coisas. No cinema, assim, hoje tu sozinho consegue fazer. Tu pede lá o roteiro que tu quer... né? Até a imagem que tu quer, tu dá a definição, quero um cenário assim, 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 faz. Filme de animação hoje estão sendo feitos por uma pessoa, sabe? Claro, tem que ter o cara ali atrás para fazer, só que tu não precisa mais do desenhista, dos caras que antes estavam montando, então vai ser uma revolução e tanto, nessas áreas, especialmente falei agora do cinema, mas em várias outras. No Facebook um cara disse o seguinte, o GPT, para fazer A Uma Passante do Baudelaire,
ele vai ter que tomar muito chifre, hein? Meu servidor saiu com outro. Senão não vai sair. Ele me trocou por outro computador. Não, mas essa coisa, por exemplo, da robótica na medicina, algumas intervenções cirúrgicas e tal, que são feitas por aparelhos, né, tá dentro desse... Porque às vezes, por melhor que seja lá o cirurgião e tal, mas daqui a pouco ele pode errar. Se tu tem a maneira correta é assim, e tu consegue fazer com que aquela máquina repita sempre daquela maneira, é mais seguro, né? Aí eu estava conversando com o meu irmão que é médico, a gente estava conversando muito sobre esse assunto, assim, porque ele estava me lembrando como médico que uma coisa muito importante não é, e perdão aos ouvintes médicos e enfermeiros, um problema é na ordem que eu estou fazendo uma anamnese, que eu estou ouvindo o paciente, eu tenho qual que é a ordem, eu tive uma dor de cabeça, depois uma dor de barriga, depois uma coisa. A ordem do que aconteceu é importante. Diz assim, que se às vezes eu errar a ordem, eu estou errando o diagnóstico. Sim. Mas um bom médico, aquele que ele vai te ouvir, vai dizer, deu isso. Ou como é que a gente sempre lembra do House, não é lupus. Mas assim, beleza, então aconteceu isso. O médico vai eliminando coisas também nesse processamento. Assim, quando você começa a ter já uma questão de... E aí tem um outro pulo do gato depois, que assim, quando eu começo a ter isso que vai me ajudando a diagnosticar, é uma coisa. E aí também não dá para deixar de lado, eu estou sem aqui, o público perdão, o pessoal que está mais no vídeo, a gente tem esses relógios que ficam medindo, quantos passos, quantas coisas você fez, calorias, você correu, não correu, para aí também eu começo a também fazer uma outra coisa que uma IA vai fazer, que é tipo assim, beleza, o Paz ele faz exercício, então logo, portanto, esse cara vai ter uma vida mais saudável, logo, portanto, esse cara vai me dar menos prejuízo, precisa de exame, de coisa. Seguro de saúde. Seguro de saúde. Daqui a pouco eu tenho contato com a companhia, com um plano de saúde, daqui a pouco eu tenho contato com uma empresa de seguro, que vai dizer assim, usa e me alimenta. Claro. E aqui tá essa é uma ponta. Eu me preocupo, claro, pela minha profissão, eu me preocupo mais com a outra ponta, que é a seguinte, a interferência da inteligência artificial na preparação artesanal de profissionais que dependem de uma atitude artesanal, Sim. como é o caso de professor. Né? É uma Professor de cognitiva. língua, professor de língua materna é um cara que tem que entender, uma pessoa que tem que assim, ouvir, assim, ver uma palavra meio torta do aluno, mas ele vai acolher. Né, de como lidar com... Eu entrevistei esses dias o Carlos Gervásio. O Gervásio estava falando sobre aula e ele estava, para ele, segundo ele estava dizendo, ele achou, para ele é um grande problema o celular na sala de aula. Né? Ao mesmo tempo, ele diz que é um incentivo das coordenadorias das próprias universidades para que se integre o celular à sala de aula junto com o aluno. E tem depois da pandemia, já era. A questão é a gente viveu por causa daquilo ali. O GPT... Porque o celular é dispersivo, gente. O GPT, em geral, dispersa. O GPT-3, porque agora já saiu a versão 4, mas o GPT-3, ele era curioso pelo seguinte, sem dúvida nenhuma, a gente pode dizer que o GPT-3 é muito inteligente, mas a memória dele, curiosamente, não era boa. Dá para dizer assim, que ele era um bom aluno que não estudou. Então, ele cometia muito erro de informação. Mas, quando tu pedias para ele raciocinar, e evidentemente, de acordo com a complexidade da demanda, o raciocínio era, em geral, bom ou convincente. Mas na informação era ruim. Por exemplo, eu já contei isso várias vezes, eu pedi para ele, por exemplo, quem escreveu a letra de Vapor Barato? Jorge Mateus. Como Jorge Mateus? Não foi o Ali Salomão? Não, Jorge Mateus. Eu me lembro quem escreveu O Irmão Alemão. Mas depois ele diz assim, muito obrigado por me corrigir, né? Às vezes. O Irmão Alemão, eu perguntei, quem escreveu O Irmão Alemão? Ele disse, Jonathan Franz. Ele disse, como? Não foi o Chico Buarque? Não, foi o Jonathan Franz. O Luciano, lá do Cindy Bancário, descobriu por que ele cometeu esse erro. Porque ele leu o livro virado. Ao contrário, na quarta capa do livro tem uma frase de Jonathan Franz. E ele achou que era identificou como nome importante. Como esse nome é relevante. O aluno que leu o livro de cabeça para baixo. Que barato. Então, bom, mas essas coisas, o GPT-4, eu suponho, eu não vi ainda, o GPT-4 já deve superar. Tem um problema, nós usamos, como é que é aquela ferramenta, alô, aluno que está ouvindo, nós usamos aquela ferramenta, o Turnitin. Aquela ferramenta é linda, ela pega... Antiplágio, ela pega lindamente, ela te dá a porcentagem de plágio, é uma coisa linda. E o Turnitin é uma versão nova agora.
E os caras, não, o Turnitin está com o chat GPT. Só que o problema é que o chat GPT que o Turnitin usa é 3.5 e aí saiu a 4. Então até a ferramenta de plágio já foi ultrapassada pelo próprio GPT. Agora sim, ó, digamos assim que eu publico Vai ser um livro, festival pensei de em fazer copia e isso. cola, Júlio. Mas já é. Não vai ser só hoje, vai ser difícil achar algo inédito. É tudo copia e cola, então. E o outro problema digamos assim, de autoria. Digamos assim, eu peço para o GPT fazer 50 microcontos desse tipo. Posso complexificar o pedido de linguagem e tudo para ficar melhor. E aí publico esses 50 contos. Esses 50 contos. De quem é? Não, e mesmo o material de que se alimenta o GPT, pô, tem autoria, né? Sim, sim. Cheio de gente que escreveu, que ralou para formular coisas e pode tal. crer que vai ter essa experiência de Claro. gente publicando livro escrito pelo GPT. Tem o prêmio aquele, eu não lembro se é o Hugo ou se é o Nebula, um daqueles prêmios de literatura de ficção científica, teve um aumento violento nos textos negados. Suspeita-se de gente já usando o GPT e coisas para usar. Daqui a pouquinho estão nos vendendo os aplicativos anti-inteligência artificial para detecção Falando da em inteligência artificial. Falando em anti-inteligência, nos atualiza, André, porque eu estava lendo, ainda hoje, o Bill Gates se manifestou contra, né, essa ideia de o Juremir até definiu como moratória, né? Vamos dar uma parada na inteligência 6 meses artificial. e tal, né? Mais de 1.600 para 6 meses é o que em termos de O tempo? Bill pra Gates isso? ia dizer, mas como assim parar? O que vai... Como é que nós vamos saber? Como é que vamos controlar isso aí? Como é que Exatamente, você vai controlar qual empresa? E aí eu comparar todo mundo? Esse é o problema. Eu acho que aí também tem uma coisa, acho que tem um tweet do Yuval Harari. Acho que a gente tem que... Eu não vou conseguir parar. Eu vou ter que... E aí isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Quem é que lidera essa corrida toda? Quem é que está na cabeça de tudo isso aí? Quem está um pouco na cabeça é a OpenAI, que é um grupo de empresas que até, curiosamente, Elon Musk tentou tentou se adonar, deram vaza, e por isso que ele também está encabeçando um pouco essa história de pedir para parar. Ele sentiu o que ele... Elon Musk está no jogo, tem alguma coisa. Exato, sempre tem alguma coisa. Ele quer parar, ele quer a Tu tá moratória. pagando o salário do Elon Musk com esse teu Twitter Blue aí? Denúncia! Eu gostava do Twitter. O Twitter era realmente Tá um lugar diferente. interessante, assim. Não tinha muito sapatênis no Twitter. O Twitter era realmente um lugar onde a gente ia lá para bater papo, claro, sabe, uma coisa assim, mais ideias puras. Agora não. Alguém Agora falou, não sei se foi minha virou- esposa, quem é que falou que a melhor definição, o Twitter é um relacionamento abusivo, perdão a força da expressão. A gente curte pra caramba, a gente gosta pra caramba, a gente todo não mundo odeia consegue todo sair. mundo, ninguém ama a gente não ninguém consegue no sair Twitter. de lá. Todo Eu Twitter, nunca entrei. Twitter Quero só toda declarar que falta... uma pessoa Sério, sério. Twitter Nossa, toda tem- falta é cartão. Tá? Pode ser amarelo ou já vermelho direto, mas toda falta é cartão. Mas voltando pra essa história da Ali IA, tudo é de sola. aí você tá falando da história de autoria. Tem uma IA, não lembro o nome, uma IA de música, que você diz, eu quero inteligência artificial. Obrigado, Fischer. Eu quero uma música, eu quero um funk, com isso eu te escrevo. Ele compõe. Aí o que ele faz? Ele te dá um motivo, e aí que vem o pulo do gato, homenagem a vocês. Se você não pagar, o copyright é meu. Se você usar, aí eu gerei a partir da tua instrução. Eu compus. Para que eu possa usar para determinados fins, até um fim comercial, aí eu vou pagar uma licença pelo fonograma. Eu imagino o seguinte, tu pedes pro GPT fazer alguma coisa, uma música, um poema, um conto, e vende milhões. E aí... É um belo de um processo. Vai dar um belo do processo. Porque a dona do GPT vai dizer, eu sou o dono. Vocês vão lembrar, é engraçado quando a gente volta para algumas coisas, né? Vocês vão lembrar um tempo atrás, quando o grupo da associação, acho que foi a Associação Mundial de Jornais, não lembro quem, falou para o Google, falou assim, não, o Google tá pegando as nossas páginas, está acabando com o nosso sistema de anúncio, nós não queremos ser encontrados pelo Google. Aí o Google falou, beleza. A Austrália fez isso, por exemplo. Falou assim, você não quer ser encontrado? Beleza, tá aqui um HTML, embeda, coloca na página, o Google não vai mais achar a tua página, não tem problema, vai embora. A audiência caiu. Aí o pessoal, não, volta que eu preciso disso. Então tem um pouco disso também. Tipo, peraí, eu vou talvez precisar disso. Os caras adquiriram uma centralidade assim que é irreversível. Mas o Google não deixa de ser uma banca de jornais que não paga pelos jornais. Exatamente. Ela vende jornais, mas não paga por isso. O que é o problema nesse momento? André, desculpa, te interrompi, fala. A gente começa a ver nesse momento. Uma IA muito boa, uma IA que eu gosto, é maluco falar isso, a gente sempre esquece que a Microsoft existe. A IA do Bing é bem legal. E ela é uma que você dá a ordem, ela monta o texto para você
e diz de onde é que ela tirou as fontes que ela fez o texto. E está integrada com o motor de pesquisa. Ali tem alguma coisa que talvez o pessoal está acertando o passo. E aí tem um outro que estava contando com o Juremir antes, como é que é, revelando os segredos assim. Tem um que é o Gama.app. Ele faz o processo de você dizer assim, fale para mim sobre Campeonato Gaúcho. Eu pedi em termos traduzir o negócio, aula rápido. Fale para mim sobre o Campeonato Gaúcho. O que ele vai fazer? Ele vai procurar informações na internet, ele vai organizar, que é o processo que a gente chama de Fischer, perdão o que eu vou fazer com a língua portuguesa. É a questão de sumarizar, que eu vou ordenar. Mini blues agora é cropédia. Exatamente. O professor é um assassinato, sumarizar ou tá tudo certo? Não, tá ótimo. Tá aprovado. O que ele fala? Que é como se ele organizasse numa pilha de cartas. E ele diz assim, Nando, tu quer fazer uma apresentação ou tu quer fazer um documento? Aí tu aperta, quer fazer uma apresentação. Ele diz, legal, tu quer o tema o quê? Tu quer mais claro, quer mais curto? Tem as opções de visual. Aí tu escolhe lá. Aí tu ainda tem um lá que é me surpreenda. Aí tu aperta, gera, ele monta a apresentação para ti. E aí eu tava assim, falando pro Juremir, pobres orientadores corrigindo TCC. Não, total. Feitos pelo GPT. E aí eu tava assim, tava aquele momento assim, que a gente tá preparando uma aula, eu disse assim, mas será que a minha aula tá legal? Será que a minha aula tá bacana? Eu falei, vou testar isso aqui, vou dar uma comparada, né? Vou colocar os dois carros pra corrida. Aí eu olhei e falei assim, eu girei ali, Ele deu praticamente a base da minha aula que eu tinha. Aí eu falei, opa, peraí. Aí eu passei pro meu cunhado, que tem pós-doutorado em nutrição, cabeção de nutrição esportiva. Falei pra ele. Ele colocou o assunto da tese de doutorado dele. Deu tudo e ele me olhou e falou assim, André, o pior, me deu melhor do que muita aula de professor que eu já vi. Eu falei, acabou, entende assim. Mas é como esses poeminhas ali são ruins, aqueles microcontos. Hoje mas são ruins. Melhores do que a da maioria. Exatamente. Mas aí tem uma diferença entre a criação, digamos, alguma coisa do campo artístico, da invenção, e isso de tu ordenar dados, né? Sim, é mais grave. Claro, o que me preocupa. André, como professor, tu consegue identificar o Juremir, bicho, tô lá numa banca, o cara vem, e o Juremir diz, vai ter de professor pegando o site GPT. Dá para dar uma sacada quando. Mas tem algo errado nesse trabalho Nando, aqui ou não? É muito bem feito o negócio. Nando, eu pedi que tu e o Juremir Fischer garantam meu emprego depois dessa resposta, tá? O que me preocupa não é o GPT. O que me preocupa é quando tu olha para algum texto assim, isso aqui tá muito ruim mesmo. Esses tempos atrás, quando você olha para o texto e fala, isso aqui tá muito ruim. Aí diz assim, isso o caminhão da IA vai pegar. E tu pode pegar um texto ruim e pedir para ele ajeitar? Sim, pode pegar um texto com revisão. Tem caso de agência de publicidade deixando de contratar revisor para colocar o GPT para revisar. Ele arruma. Agora... Posso mandar um abraço aqui especial? Kleber Grabowska recebeu um recado do professor Sérgio Ender, que disse o seguinte, Nando, manda um abraço, cadê o recado? Para o professor Luiz Augusto Fischer, do professor Sérgio Ender, será o meu primeiro amigo a virar nome de rua. Onde a pessoa vai virar nome de rua, onde, Fischer? Não sei porque ele está falando isso aí. Mas merece. É recado do Sérgio Ender. Merece? Olha Acho que ele está enganado, Serginho. Um abraço aí. Isso é notícia. Isso é notícia. Isso é fato. O Sérgio Ender está dizendo... Mas uma coisa de orientação, só voltando para não perder ali, uma das coisas do trabalho do orientador é acompanhar um processo. Exatamente. Se o cara me chega com um trabalho pronto, eu digo, não, parei um pouquinho. Nós vamos voltar para o oral. O oral. Mas trabalho feito em casa não vai. Sim, exatamente. Mas aí eu acho que isso é uma coisa que a gente estava conversando tempos atrás com mais alguns amigos também, assim. Que eu acho que tem essa demanda. O Juremir vai lembrar de uma colega nossa que falou que o pessoal estava pedindo prova escrita à mão na universidade, pedindo prova escrita à mão. Eu disse assim, mas será que é esse o ensino que eu quero? Aí eu volto para uma coisa que eu estava dizendo antes, que me preocupa é que eu não vejo essa discussão acontecendo em outras esferas de governo com companhia limitada. O problema não é parar a IA.
O problema é eu fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo. Esse não, meu as medo. provas de colégio não vai me decepcionar. Um Enem, o vestibular, a redação, eu dei a mão, não é mais. Dei a mão. Não escrever isso mais a mão. Em genética, eu li recentemente um belíssimo livro sobre a história da genética. História da genética. História da genética é muito interessante. Um best-seller de um indiano, o Jerky. É um livro desde o início lá, com Mendel até os nossos dias. É um desenvolvimento lento, tem moratórias. Várias vezes aconteceram moratórias. Não vão parar porque nós estamos começando a criar vida aqui. Barreiras éticas. Tipo agora nessa parte aí da inteligência artificial. Exatamente. Tem moratórias. Bom, mas frequentemente alguém dribla a moratória e aí a coisa continua avançando. Uma questão que me preocupa, e tem uma discussão entre aí, intelectuais, por exemplo, que estava citando aí o Harari. O Harari, Yuval Harari, esse historiador israelense, ele diz o seguinte: isso vai gerar desemprego e vai gerar principalmente uma geração, uma multidão de inúteis. Daqui a 50 anos nós teremos uma geração de inúteis, de pessoas que não terão ocupação nem utilidade alguma. Que nós prescindiremos completamente dos préstimos dessas pessoas. Uma vez eu entrevistei um guru de muitas áreas, que foi o Bruno Latour. O André conhece bem. O Bruno Latour era um guru da filosofia da ciência e tal. No Brasil tem muitos seguidores. E o Bruno Latour era o cara assim, que acreditava piamente, sorria assim zombeteiramente, quando dizia: você está criando desemprego. Não, a tecnologia, ela sempre faz o seguinte: ela elimina determinados empregos e cria outros. Mas nunca nós tivemos uma escala de criação de desemprego como agora. Nunca. Então é de se inquietar, porque sempre os empregos que eram perdidos eram aqueles empregos manuais, os empregos menos qualificados. É a primeira vez que atinge frontalmente o trabalho intelectual, o trabalho cognitivo, o trabalho da linguagem, coisa que só pessoas faziam. E agora... não é como entrar a máquina de escrever versus redigir à mão, né? É inquietante. A China, que já tem um telejornal apresentado por um avatar, e é tudo feito os textos todos apresentados no telejornal, na televisão. E eu acho que isso que vocês estão falando assim, tem umas coisas legais para pensar, que assim, essa régua do tempo é muito fascinante. Essa régua de como é rápido isso. Não que a IA não existisse antes, não que a gente já não tivesse outras aplicações de IA, mas o fato de que você tem uma IA, que ela está aberta no público, que estava conversando com o Titzman hoje. Eu, por exemplo, tenho lá, a gente faz as pesquisas com realidade virtual. É muito legal, eu adoro, uma das coisas que me deixa maluco. Mas realidade virtual ainda preciso usar um capacete, um visor que vai pesar, que vai cansar meu olho. Agora não, agora o GPT está no meu celular, o GPT está no computador que a gente já usa. Então, assim, é algo que vem avançando numa escala, e curiosamente a gente fala de escala de desenvolvimento dias depois da passagem do Gordon Moore, da lei de Moore. Então, assim, as coisas estão avançando numa velocidade muito rápida e acessíveis de uma forma muito prática. Aí essa coisa, tipo assim, é eu que deixo de contratar um revisor, é eu que peço para que alguém reúna um conteúdo, resuma. Então, assim, isso é uma velocidade muito maluca dessa disponibilidade. Eu acho que esses são os dois mas eu acho fatores. Que o que o Juremir disse é central na conversa, porque populações, digamos, inúteis, gente que não tem emprego, existe há tempos, há muitos tempos, né? Quer dizer, gente que nunca vai encontrar emprego, que nunca vai ter um emprego, que nunca vai ter carteira assinada, né, para usar uma imagem atual. Atual. Isso já existia, mas o Juremir matou a charada, que agora tu tem isso no nível de pessoas com uma altíssima qualificação universitária. Nós caminhamos, de fato, e aí realmente para a sociedade do chamado pós-trabalho. Vai chegar um momento em que boa parte, ou a grande parte, ou a maioria das nossas atividades que empregam pessoas hoje, elas não precisarão mais de pessoas. É claro que a gente pode argumentar dizendo o seguinte: que bom, as pessoas vão se livrar dessas tarefas. Poder passear na redenção todas as tardes. Vão passear na redenção, exato. Agora, por outro... já é um modo de ganhar dinheiro, né? Se fala numa renda universal, todo mundo vai receber para consumir, mas nós somos, secularmente, sociedades estruturadas em torno do trabalho. Mesmo que, bom, alguém pode dizer assim: olha, os ricos já não trabalham e funciona, então vai funcionar para nós também, mas é inquietante pensar assim. Não, vai ser uma sociedade inteira do tempo livre. O que tu fazes das tuas 24 horas por dia? Esse é um argumento que hoje em dia tem aparecido no feminismo, né? Esse casamento que existe, assim, como é que era possível a pessoa trabalhar 8 horas por dia e depois ainda cuidar da casa, não sei o quê? Não, mas a estrutura que tinha sido feita no mundo do trabalho era: a mulher fica em casa, faz todo o trabalho invisível, para o cara trabalhar 8 horas por dia. Ou seja, até aí
Desculpa, até isso foi organizado pelo trabalho. Se isso acabar, nós vamos virar uma outra coisa. Isso atinge as periferias, né? Pegar Porto Alegre, que até que ponto está nas periferias, né? É realidade na vida de Bom, pessoas o celular, muito distantes. O celular está na vida de todo mundo. Porque né? não, o celular sim, né? Mas o celular está aí já há um tempão, né? Mas afora o celular, assim, o que por exemplo, foi integrado na qualidade de um transporte público, o que melhorou para as pessoas, a tecnologia. Mas o que se está prevendo é o seguinte, é que não vai precisar esse transporte público, porque esse deslocamento não será necessário. Sempre será, gente. O deslocamento sempre será necessário. Não, mas não do ponto de vista de levar pessoas de um lugar para outro para fazer para trabalhar na fábrica. Daí eu começo a fazer aquela coisa, perdão de estar operando. Aí, por exemplo, eu não tenho o mesmo motorista de aplicativo, porque eu tenho um carro que se dirige automaticamente, que já sabe a minha rota. Exato. Então carro sem motorista. Agora, isso vamos falar a verdade. Um motorista digital, para mim, é a coisa mais imbecil que pode haver. O que é que tu ganha com isso? Mas boa parte, a pergunta é essa, boa parte, o que é que tu ganha? Aí eu volto lá para trás. Fischer, eu vou fazer exercício por futurologia. Estamos saindo aqui da Cubo 2029. Cubo Filme, segundo o celular. Cubo Filmes em 4D. Aí a gente está saindo aqui e diz assim, beleza, agora chegou o aplicativo que ele não tem motorista. Com o motorista tu paga R$10. O sem motorista tu paga 3. O que tu vai fazer? Tu vai pegar os 3. E aí você começa a eliminar, não vai ter motorista, aí não vai ter, provavelmente a energia vai ser a bateria em cima do carro que está pegando energia solar, então vou ter menos necessidade de ter um cara no posto para ser o frentista, essa cadeia toda, a gente diz assim... Não, eu entendo que vocês estão falando, que eu tô só querendo dizer, é uma realidade assim, ó, tá? Entre nas escolas públicas, por exemplo, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre em geral e do Brasil em geral, né? Ver se tem isso lá. Eu vi agora a euforia pela South Summit, né? Uma euforia danada e é justificado, acho que é bacana, né? É bacana, mas assim, ó, ver a realidade, por exemplo, né? Eu peguei a questão da escola pública, a gente viu agora, há 2 anos atrás, o auge da pandemia, nós não sabíamos nem onde os alunos estavam na escola pública, a gente não tinha relação dos caras. Então, quer dizer, onde é que está a tecnologia nisso? Né? Eu digo, isso eu estou pegando a escola, mas em outras questões de periferia, que são problemas de realidade, num posto de saúde, Jeremir, hoje tu vai no posto da Cruzeiro, em 2018, aí tu foi em 2019 no outro posto, aí tu voltou agora em 23, tu dá teu nome, não sei o quê, não há um cadastro da tua ficha, não tem uma base dos teus dados. Cadê essa tecnologia? Ela não está lá, ela vai estar, sabe aonde? No fato de que o trabalho manual cada vez mais é substituído por máquinas. Então esse pessoal lá possivelmente... Não, mas é que também tem uma questão aqui, eu não sei avaliar se vocês é que são do ramo, tu é que é do ramo, mas como é que o cara capitaliza isso? Como é que o cara se remunera? O dono, vamos imaginar que tem um dono do GPT. O GPT está cobrando muito bem agora pela assinatura, né? A versão mais potente então, mas ele vai precisar, o GPT vai precisar de gente que assine. E, portanto, vai precisar de gente que tenha alguma renda. Sim. Você não pode imaginar um mundo sem renda. Sim, Fischer. Tu tá lá na ponta. Sim, aí eu faço regredindo com o que o Nando falou. O que talvez eu vou ter que dizer assim, tá, mas por que eu vou pagar uma IA americana, por mais que ela seja boa? Eu deveria daqui a pouco, em vez de dizer assim, então eu vou ter que ter sei lá... IA americana, inteligência artificial. Eu vou ter que daqui a pouco querer que então você pode usar a inteligência artificial nos seus sistemas, na sua rotina, mas eu quero que ela seja feita no Brasil, eu quero conhecimento aqui. Eu sei que agora eu vou dar a idade, isso me lembra como é que é os caças AMX do Brasil. Por que o Brasil faz? Não, porque o Brasil aprendeu a ter tecnologia de caça, uma coisa que a gente não tinha. Então acho que aqui tem um pouco desse pulo do gato, eu vou ter que talvez assim, porque a empresa, ela tá, e isso a gente tem, voltando para aquela questão de uma brincadeira de ciclo da história. Eu já tenho no celular, na coisa, sei lá, se é Google, se é Facebook, se é Apple, se é Amazon, se é Microsoft, para pegar 5. Elas já têm uma forte concentração de poder. Elas te concentram na tua vida, porque tu comprou, sei lá, uma Alexa, então eu provavelmente compro a Alexa, porque eu compro coisa na Amazon, eu tenho a conta na Apple, então se eu tenho a conta na Apple eu não vou usar o Google, vou usar a da Amazon. Então a gente já tem um mundo que já é super forte para essas empresas. Só que agora eu começo a ter uma outra empresa eu começo a ter gente que não estava nessa briga
E começa também a fazer frente para esses grandões assim. Espera aí um pouquinho. Tipo a GPT? Tipo a GPT com quase limitada. nesse mundo que ainda falta um pouco para chegar nesse nível, por exemplo, descrito pelo Harari. O Harari, no Homo Deus, ele descreve a distopia digamos, daqui a 50, 100 anos. Assim, uma maioria que não tem utilidade alguma, porque não é preciso mais utilizar essa mão de obra. Uma minoria muito pequena de uma elite super intelectualizada que controla tudo isso, que domina tudo isso. Metrópolis. E essa maioria, ela fica meio assim, na minha tradução bastante vulgar, é que nem frango em aviário. Todo mundo em pouco espaço, monitorado na sua pressão arterial, Sim. em todos os seus... descrição. tudo que tiver, olhando a Liga dos Campeões. É mais ou menos isso. É uma sociedade que manualmente não precisa produzir mais. A segunda etapa agora é que cognitivamente não será preciso produzir mais. É por isso que se fala, então, vamos dar um tempo ou não? Sim. Eu queria Esse contar é o medo? Eles têm medo que essa inteligência artificial atinja uma capacidade de consciência humana. Mas são várias empresas nisso, quando tu diz vamos dar um tempo, né? Eu imagino que seja bom para quem? Para quem está... São 20 no campeonato, para quem está liderando, né? Para quem está lá embaixo, está precisando crescer, não é bom parar, nesse né? mundo ainda imperfeito, uma vez eu fui a Montpellier, de Porto Alegre a Montpellier sem falar com ninguém. Eu despachei, eu fiz o check-in na internet, eu despachei a bagagem no self-service, eu passei o cartão para entrar no aeroporto ali naquele sensor, eu passei direto lá, mostrei o passaporte de longe para a única pessoa para quem eu mostrei alguma coisa, eu entrei no avião, sentei, dormi, desci em Paris, peguei a bagagem lá, transferi para outro serviço self-service, entrei no outro avião, desci à noite no aeroporto de Montpellier, peguei o que eles chamam de uma navette, que é como é que chama? Um ônibusinho? Um trenzinho. Ou seja, um trenzinho sem piloto. Se fosse mudo, por exemplo, daria no mesmo. Não, e olha só, não teria nenhum entrave. Cheguei no hotel onde eu estava hospedado, eu tinha já um cartão, uma senha, que eu passei a senha ali, entrei, meti uma moeda num distribuidor de sanduíche e refrigerante, peguei e eu já tinha dentro de uma, como é que chama aquilo? Um casier em francês, um escaninho, eu peguei a chave que abria a porta do quarto. Entrei e me deitei. Até sei que no outro dia eu fui ao supermercado, um supermercado que eu conhecia que tinha umas 15 ou 20 caixas. Só tinha uma para os que ainda não sabiam usar, o resto tudo era self-service. Esse negócio desemprega ou não desemprega? E aí eu caso assim a minha preocupação. O Nando falou uma coisa que assim, o Ficho está falando de os nossos moleques ou o nosso futuro. Eu fico pensando muito pela educação da minha filha. Como é que eu consigo dar uma educação? Tá com 3. Como é que eu consigo dar uma educação? Como é que eu consigo que entenda o mundo, que provoque o mundo? Porque a gente tá falando de professor da pandemia. A gente entende que com toda a devida homenagem ao pessoal da saúde, mas o educador também foi um baita profissional da saúde, porque o pessoal teve que ginetear ali para poder educar o pessoal, a criançada de casa. Então assim, poxa, eu tenho um problema que como que eu estou educando para esse futuro? E aí quando a gente hoje começa a ver, por exemplo, a diferença do nível de uma escola privada para uma escola pública, eu não estava levantando. Isso já me assusta pra caramba hoje, nem chegou o GPT. Eu tenho 60 anos, acho que a tua idade também, né, Jaime? Que eu lembro em Porto Alegre, é o período de maior distância de qualidade entre uma escola particular e pública. Nunca foi tão distante a qualidade como agora. E tem uma coisa na parte estética, artística, intelectual, que me inquieta, que é o seguinte: no fundo, conceber, criar alguma coisa, parte, a meu ver, de 2 fatores. Um é o cruzamento de dados. Quanto mais dados tu tem na tua cabeça, na hora de criar alguma coisa, são sinapses, conexões e sai alguma coisa. Claro que talvez a gente tenha o que o Schopenhauer chamava de um estilo natural. A minha tendência é escrever de um jeito. Às vezes eu me esforço para escrever de outro, eu quero alterar meu estilo natural, mas se eu escrever naturalmente é de um jeito. Acho que o GPT tem isso. Se eu não disser para ele que é para escrever como Baudelaire, ele escreve como ele escreveu aqui, o padrão. Ele é o padrão. Então, o que me preocupa é que essas inteligências artificiais, elas não têm o meu cérebro, o cérebro de cada um de vocês, elas têm os cérebros da humanidade inteira, entende? No sentido de armazenamento de dados. Quando ele faz esse textinho, ele cruzou dados de quantas pessoas que escreveram um dia.
Então, a memória dele, o cérebro dele, a possibilidade de conexão, velocidade de conexão, é um troço gigantesco. Como esse negócio está na pré-história. A inteligência artificial tipo GPT está na pré-história. Tá arranhando. Tá Daqui a arranhando. pouco vai chegar mesmo. Então, E em que nível está isso dentro da universidade, por exemplo, no Tecnopuc? Então, em que nível está essa... Você já hoje tem umas empresas trabalhando com isso, utilizando isso às vezes para fazer protótipos, para fazer simulações. Eu brinco assim que tem um pessoal da Escola Politécnica que usa isso há um bom tempo, por exemplo, para fazer simulação de multidões. Eu quero simular como é que vai ser a saída de gente do estádio. É um projeto que tem da professora Soraya na PUC, que usava uma inteligência artificial para detectar. Acho que fizeram o teste, não sei se foi no Engenhão, não lembro que estádio. Usou uma IA para saber se é seguro. Eu não tenho como lotar as pessoas. Vamos lá, todo mundo do estádio. Todo mundo sai agora. Sai agora. Coisas do tipo classificar imagens. Essa coisa que a gente tem que... Aí a gente volta, como é que é. Vocês que são mais... São bem mais experientes que vão lembrar. Sempre tem aquela história, como é que é, do turco mecânico da Idade Média, que na verdade era um autômato que fazia coisa. Descobriu que tinha uma pessoa dentro. Jogava xadrez. Jogava xadrez e tal. hoje não tem ninguém. Hoje não tem ninguém mesmo. Então, assim, você tem, tipo, para classificar imagens, que é essa coisa de fazer. A Amazon tem no projeto que você pode ganhar um troquinho classificando imagens para a Amazon. Por que eu vou pagar a pessoa dar crédito de livro se eu posso fazer uma IA para isso? Então, você já tem pesquisas há um bom tempo que fazem isso. Eu lembro dessa da professora Soraya. Agora, quando eu chego nesse ponto de que eu volto para aquilo, tá ali, tá online, tá num campo de browser, como é que é, o que você quer perguntar para mim, me conversa comigo. Então, assim, esse pulo do gato é muito tenso. E aí tem essa questão de, tipo assim, tá, mas eu sei que as pessoas têm. E aconteceu uma coisa muito engraçada. Pegando o aplicativo voltando para casa, a gente conversa, parará. E 2 vezes aconteceu de 2 motoristas falarem do GPT. Um sabia, o outro não. Aí eu olhei e falei assim, tá, esse que sabe, talvez ele tá um pouco mais preparado. Agora esse que não tá preparado. E ao mesmo tempo nós estamos falando de um momento histórico, ultradireita, que é muito, certamente pode nadar de braçada nesse mundo. A gente viu tem gente sobrando. Não, e outra assim, a Cambridge Analytica, que é uma parte da outra metade da história. Eu sei como como é que eu faço para mudar o pensamento de Jamir? Eu vou ter que chegar assim. Tava hoje até comentando com a tia do Zap. Eu tava comentando com os alunos, assim, os alunos queriam fazer um projeto de fake news e tal, de educar as pessoas. Eu falei assim, é um problema chegar, mandou. Te enganaram, cara. Pá, não é assim. Qual que é a tua primeira reação? Tu vai ficar bravo com você, pô, Parrazi, mas pá, tu vai ficar bravo. Não é assim que tu vai ter que chegar assim, Nando, quem sabe de repente tu olha isso aqui para. Então, isso é impressionante. Então, assim, aqui eu tenho a fome e a vontade de comer. Eu ouvi falar pela primeira vez do GPT em janeiro. Eu li um artigo de uma revista americana que foi traduzido pelo IHU ali da Unicinos. E lá o cara previa o seguinte, que as universidades, por exemplo, iam reagir daqui a 6 meses por causa do impacto do GPT. Reagiu em 6 dias. 6 dias depois está todo mundo preocupado, todo mundo pensando o que vai acontecer, e o impacto do GPT hoje já é colossal. E isso que está no começo. Está me lembrando quando, nos anos 90, quando começou aquela euforia da globalização, não sei o que e tal, né? Apareceu, lembra daquele alemão Robert Kurz? Eu sim, me lembro, na Folha. Aí o Kurz dizia o seguinte, essa globalização é só de uma parte. Se o capital não tem mais país, vai para tudo que é lugar. Agora, a pergunta é se o trabalho pode ir para qualquer país. Tipo assim, eu acho que eu quero ganhar um salário de dinamarquês. Eu posso ir para lá? Não. Pergunta... É um pouco parecido com isso, tu tem uma barreira aí. E aí, perdão, complicar um pouco a história, você estava falando também de previsibilidade, que talvez é o ponto que nós deveríamos, eu faço uma meia-culpa, nós deveríamos fazer mais na universidade, na escola. Não é ser o imprevisível, mas ser o humano. Por exemplo, eu estava lembrando, estava falando de compor, eu adoro quando o Gil fala de como que ele compõe, que ele diz que ele pega a ideia no ar e tal, eu acho aquilo mágico. O humano, ele tem que ser imprevisível. Apesar de eu brinco assim, apesar de eu gostar de AC/DC, que é a mesma coisa há 40 anos, mas eu preciso de uma certa imprevisibilidade. O humano, ele é imprevisível. Nós deixamos de ser humano quando nós somos previsíveis. Alguém vai dizer assim, sim, o homem ainda é mais previsível ainda. Então, assim, talvez o que é o desafio é como que eu vou saber usar essa ferramenta para trabalhar com o que é previsível, com reunir um grande esforço, e onde é que eu vou achar coisas diferentes? Eu estava brincando assim, talvez não é o desafio de, talvez, analisar
analisar uma coisa. Eu sempre penso muito no nosso caso de jornalista. Talvez eu tenha que treinar o repórter para que, como eu tenho tanta coisa hoje, o repórter vai ter que ser treinado para fazer as perguntas corretas. O problema é o entrevistado que vai ter que dar um jeito de responder. Mas eu, como jornalista, vou ter que treinar para fazer a pergunta correta. Eu tenho uma analogia que me ocorre aqui, não sei se a gente já está meio... Temos 2 minutos ainda. Não, uma analogia é o negócio da ovelha Dolly. Sim. Quando apareceu a ovelha clonagem. Dolly, do clone, né, da clonagem, uma das coisas que começou a aparecer meio como zoom era assim, cara, os caras vão me clonar, entendeu? Ou aquela ideia de que os caras vão conseguir, como é que se diz, escanear o meu cérebro, guardar e replicar. Rakers Vile, essa história de... Mas ali parece que, de alguma maneira, aquela clonagem, eu não sei, né, eu não acompanho o assunto, mas ela meio que parou por ali, assim. Existem grandes preocupações nesse mundo. Não, mas eu ia dizer só que esse troço do GPT é diferente, né, não é com ovelha Dolly. Não precisa de laboratório. É Dolly, mas já tá foi. No navegador. E existe desse mundo aí da genética muitas preocupações, discussões éticas e moratórias sobre os limites, até onde se pode ir nesse terreno aí, por exemplo, da clonagem. É preocupante, é bonito, é interessante. Não vai ser na nossa gestão, né? Porque nós já estamos. Não, na nossa gestão. Não, para mim, o que eu quero que seja mais importante, eu falei na Salt Sam e tudo, é que possa impactar também as pessoas, como um todo. Né? Porque coisas básicas, assim, por exemplo, nós não temos 50% de saneamento básico na cidade, entendeu? E nós estamos falando em... Você não tem lâmpada na escola. Não tem lâmpada no colégio, entendeu? Nós estamos falando de umas coisas que se queres a minha opinião, assim, eu acho que para essas pessoas vai piorar. Vai piorar. Mas daí piora para todo mundo. Mas isso é assunto para outro dia, não vai dar mais tempo. Professor Fischer, muito obrigado. Né? Muito obrigado. Nota. Juremir, até a semana que vem, né? Foi bom esse papo, hein? Foi bom. Que bom, papo muito cabeça. Não, eu vou agora me informar mais. O GPT vai morrer de inveja, isso o GPT não consegue. O GPT já nos analisou, fazendo o texto pronto. O GPT vai fazer a divulgação. Trazer 3 músicas prontas na semana que vem aqui do GPT. O GPT traz. Parceria minha com o GPT. Valeu, gente. Bom final de semana para todo mundo. Sem pensar rapidamente, quem será o campeão gaúcho, André? Grêmio ou Caxias? Não sei. Eu sou gremista, mas eu posso errar muito o que eu dizer. Não sei se... Sem tese, André. Quem será campeão gaúcho? Caxias. Juremir? O André tá claro que vai ser o Grêmio. Professor Fischer? A minha vontade é que seja o Caxias, né? Eu, como isento, espero que seja um grande jogo. Eu Tchau, sou até água santa desde que até semana que vem.